Este sentimento aumentou ainda mais quando viu que o ministro da Guerra se deixou ficar sentado à grande secretária sem dar atenção a quem entrava durante os primeiros 2 minutos. O ministro da Guerra inclinava a cabeça careca e de têmporas grisalhas para os papéis entre duas velas de cera, fazendo neles marcações a lápis. Enquanto não terminou a leitura, não levantou a cabeça, nem quando a porta se abriu e ouviu passos. Entregue isto, disse o ministro da Guerra ao seu ajudante de campo, estendendo-lhe os papéis e continuando a não prestar atenção ao correio. O príncipe Andrei sentiu que, de entre todos os assuntos que preocupavam o ministro, as operações do exército de Kutuzov era o que menos lhe interessava, ou então quis dar isso a entender ao correio russo. De resto, isso é-me completamente indiferente, pensou o príncipe Andrei. O ministro da Guerra juntou os restantes papéis, endireitou a pilha e levantou a cabeça. No instante exato em que se dirigiu ao príncipe Andrei, porém, a expressão inteligente e firme do seu rosto mudou, pelos vistos deliberadamente e por hábito. Estampou-se-lhe na cara um sorriso estúpido, fingido e abertamente fingido. O sorriso do homem habituado a receber muitas pessoas com pedidos a fazer umas atrás das outras. Da parte do marechal de campo, Kutuzov perguntou: espero que as notícias sejam boas, não é verdade? Houve confronto com Mortier, uma vitória, já não era sem tempo. Pegou na carta, de que era o destinatário, e pôs-se a lê-la com uma expressão de tristeza na cara. Ah, meu Deus, o Schmidt, disse em alemão. Grande desgraça, grande desgraça. Depois de ter lido rapidamente a carta, pô-la em cima da secretária e olhou para o príncipe Andrei, com um olhar vago, pensando em qualquer coisa. Ah, é uma grande desgraça. A operação, como diz o senhor, foi decisiva. Mortier, no entanto, não foi aprisionado. Pensou um pouco. Fico muito contente por o senhor me trazer boas notícias, embora a morte de Schmidt seja um preço muito alto pela vitória. Sua Majestade há de com certeza desejar vê-lo, mas não será hoje. Agradeço. Descanse, entretanto. Amanhã venha à recepção depois da parada. Aliás, avisá-lo-ei. O sorriso estúpido que desaparecera durante a conversa voltou à cara do ministro de Guerra. Até breve, agradeço muito. Sua Majestade o Imperador há de com certeza desejar vê-lo, repetiu e inclinou a cabeça. Quando o príncipe Andrei saiu do palácio, carregava o sentimento de que todo o valor e toda a felicidade que lhe dera a vitória tinham sido abandonados e entregues por ele nas mãos indiferentes do ministro de Guerra e do educadíssimo ajudante de campo. O seu estado de espírito alterou-se num instante. A batalha já lhe parecia uma recordação longínqua de um passado remoto. 10. Em Brunn, o príncipe Andrei hospedou-se em casa de um conhecido seu, o diplomata russo Bilibin. Ah, caro príncipe, não podia haver visita mais agradável do que a sua, disse Bilibin, saindo ao encontro do príncipe Andrei. Franz, leva a bagagem do príncipe para os meus aposentos. Dirigiu-se ao criado que entrara, acompanhando Bolkonsky. Então, é mensageiro da vitória? É excelente. E eu cá estou adoentado, como vê. O príncipe Andrei, depois de se lavar e mudar de roupa, entrou no luxuoso gabinete do diplomata e sentou-se à mesa posta para o almoço. Bilibin acomodou-se ao pé da lareira. O príncipe Andrei, privado das comodidades de higiene e elegância, não só depois da viagem, mas durante toda a campanha, tinha agora a agradável sensação de repouso num ambiente luxuoso, condições habituais para ele desde a infância. Além disso, depois da recepção austríaca, agradava-lhe falar com um homem russo, embora não em russo, mas em francês, que, ao que supunha o príncipe Andrei, partilhava da repugnância geral dos russos, que sentia agora com muita força, para com os austríacos. Bilibin, homem dos seus 25 anos, solteiro, era da mesma sociedade que o príncipe Andrei. Conheceram-se ainda em Petersburgo, mas ficaram a conhecer-se ainda melhor durante a última visita do príncipe Andrei a Viena, na companhia de Kutuzov. Tal como o jovem príncipe Andrei na sua carreira militar, Bilibin prometia muito ou ainda mais na sua carreira diplomática. Era ainda novo, mas como diplomata era já um velho, pois iniciara o serviço aos 16 anos e já passara por Paris e Copenhaga, ocupando agora em Viena um cargo bastante importante. Tanto o chanceler como o nosso embaixador em Viena o tinham em alto apreço. Não pertencia àquele género de diplomatas bastante numerosos que, para serem vistos como bons diplomatas, têm de falar francês e impor as suas qualidades apenas pela negativa. Isto é, não fazem certas coisas. Não, era um dos que gostava de trabalhar e sabia trabalhar.
e, apesar da sua preguiça, chegava a passar noites inteiras à mesa de trabalho. Além disso, fosse qual fosse a essência do trabalho, trabalhava igualmente bem. Não lhe interessava o porquê, mas antes o como. Era-lhe indiferente a natureza do problema diplomático. O que lhe dava realmente um grande prazer era elaborar com habilidade, exatidão e elegância um memorando ou um relatório. Bilibin gozava de grande reputação, não só pelos seus escritos, mas ainda pela sua arte de trato e de conversação nas altas esferas. Bilibin gostava em igual medida de conversar e do trabalho, mas só quando a conversação podia ser elegante e espirituosa. Em sociedade estava sempre à espera da ocasião de dizer algo notável e só entrava na conversa nestas condições. A conversação de Bilibin era sempre salpicada de frases originais, espirituosas e bem rematadas, mas que tinham um interesse geral. Era no laboratório interior de Bilibin que tais frases eram buriladas, e nem de propósito eram transmissíveis, de maneira que a gente mais insignificante da alta sociedade podia facilmente decorá-las e transportá-las de salão em salão. E realmente, os ditos de Bilibin espalhavam-se pelos salões de Viena, como se dizia, e exerciam a sua influência nos assim chamados assuntos importantes. O seu rosto era magro, gasto e amarelado, e todo riscado de rugas profundas que pareciam sempre lavadas tão cuidadosamente como as pontas dos dedos depois da sauna. Isto aqui não é lavadas, é encolhidas, não é arrugada. Não interessa. Os movimentos destas rugas constituíam o jogo principal da sua fisionomia. A testa era atravessada por sulcos largos. As sobrancelhas ora se erguiam, ora se baixavam e formavam rugas grandes junto às faces. Os seus olhos pequenos, dentro de órbitas fundas, olhavam sempre de modo frontal e alegre. Conte-nos agora as suas proezas, pediu ele. Bolkonsky, com modos muito modestos, sem nenhuma vez se mencionar a si mesmo, contou-lhe da batalha e da recepção no gabinete do ministro de Guerra. Receberam a minha notícia como a um cão num jogo de bolas, concluiu. Bilibin sorriu, o que lhe alisou as rugas da cara. No entanto, meu caro, disse ele, examinando de longe uma unha e enrugando a pele sobre o olho esquerdo, apesar da falta de estima que professo pelo exército cristão russo, confesso que a vossa vitória não é das mais vitoriosas. Continuou a falar do mesmo jeito em francês, dizendo em russo apenas as palavras que pretendia sublinhar com desprezo. O quê? Então vocês caem em massa em cima do pobre Mortier, que tem só uma divisão, e ainda por cima o Mortier vos foge por entre os dedos? Onde está então essa vitória? No entanto, falando a sério, respondeu o príncipe Andrei, sempre podemos dizer, sem nos gabarmos, que foi um pouco melhor do que em Ulm. Por que não aprisionar um marechal? Pelo menos um. Olha, porque nem tudo corre como foi previsto, nem é tão certinho como na parada. Como já lhe disse, planeávamos entrar pela retaguarda do inimigo às 7 da manhã, mas só o conseguimos às 5 da tarde. E então por que não o fizeram às 7 da manhã? Tinham de entrar às 7, disse Bilibin sorrindo, tinham de o fazer. Porque não conseguiram prever Bonaparte pelas vias diplomáticas de que era melhor para ele abandonar Génova, replicou o príncipe Andrei no mesmo tom. Eu sei, interrompeu Bilibin, que o senhor pensa, é muito fácil aprisionar marechais refastelado num divã em frente da lareira. É verdade. E, no entanto, porque não o fizeram prisioneiro? Não se admira, então, que não só o ministro de guerra, mas também o augusto imperador, não se sintam muito felizes com a vossa vitória. Também eu, miserável secretário da embaixada russa, não sinto uma alegria por aí além. Olhou direito para o príncipe Andrei e de repente desenrugou a pele da testa. Agora é a minha vez de lhe colocar um porquê, meu caro, disse Bolkonsky. Confesso que não compreendo, talvez haja nisto quaisquer sofisticações diplomáticas acima do meu fraco intelecto, mas não percebo. Mac perde um exército inteiro. O arquiduque Ferdinando e o arquiduque Carlos não dão sinais de vida e cometem erros atrás de erros. Aparece finalmente Kutuzov, o único a alcançar uma verdadeira vitória, a dar cabo do charme dos franceses, mas o senhor ministro de guerra não se interessa sequer pelos pormenores. Precisamente por isso, meus caros. Veja, urra pelo czar, pela Rússia, pela fé. Tudo isso é bom e bonito, mas que nos importam a nós, ou seja, à corte austríaca, as vossas vitórias. Se nos trouxesse uma bela notícia sobre a vitória do arquiduque Carlo ou do arquiduque Fernando, um arquiduque vale o outro. Como o senhor sabe,
Nem que fosse sobre uma companhia de bombeiros de Bonaparte, seria outra coisa. Dispararíamos os canhões. Ora, assim parece propósito para gozar connosco. O arquiduque Carlos não faz nada. O arquiduque Fernando cobre-se de vergonha. Vocês abandonaram Viena, não a defendem mais. Mas, como se nos dissessem, Deus está connosco e os senhores mais a vossa capital fiquem com Deus. Houve um general de que todos gostávamos. Expõem-no às balas e depois vêm felicitar-nos pela vitória. Tenho de concordar que é impossível inventar notícia mais escarnecedora do que esta que trouxe. É como se fosse feito de propósito. De propósito. Além disso, mesmo que conseguissem uma vitória verdadeiramente brilhante, mesmo que fosse o arquiduque Carlo a conseguir a vitória, o que mudaria isso no curso geral dos acontecimentos? Agora já é tarde, Viena já foi ocupada pelas tropas francesas. Ocupada como? Viena já foi ocupada. Não só está ocupada, como Bonaparte já está em Schönbrunn. E o conde, o nosso querido conde Verbna, é com ele que vai ter para receber ordens. Bolkonsky, depois da viagem cansativa e cheia de impressões, depois da recepção e, sobretudo, depois do almoço, sentiu que não devia estar a compreender o sentido das palavras que ouvia. Hoje de manhã esteve cá o conde Lichtenfels, continuou Bilibin, e mostrou-me uma carta em que vinha descrita em pormenor a parada dos franceses em Viena, o príncipe Murat e mais uma data de gente. Bem vê, a vossa vitória não é grande felicidade e não pode ser recebido como um salvador. Por amor de Deus, não me interessa nada, disse o príncipe Andrei, começando a perceber que a notícia da sua batalha em Krems tinha realmente pouca importância à luz de acontecimentos como a ocupação da capital da Áustria. Mas como é que foi tomada Viena? E a ponte? A famosa cabeça de ponte e o príncipe Auersperg. Chegaram-nos rumores de que o príncipe Auersperg defendia Viena, disse ele. O príncipe Auersperg está deste lado, o nosso, e defende-nos. Acho que o faz muito mal, mas mesmo assim defende-nos. Ora, Viena está do outro lado. Não, a ponte ainda não foi tomada, nem será tomada, espero eu, porque está minadas e há ordens para a fazer explodir. Caso contrário, há muito que estaríamos nos montes da Boémia e vós, o vosso exército, passariais um mau quarto de hora entre dois fogos. Tudo isso não significa que a campanha esteja terminada, disse o príncipe Andrei. Acho que está. É assim que pensam as altas autoridades daqui, embora não se atrevam a dizê-lo. Vai acontecer o que eu disse no início da nossa campanha. A vossa échauffourée de Durenstein, escaramuça, de Durenstein não será decisiva nem, em geral, a pólvora, mas aqueles que a inventaram, disse Bilibin, repetindo um dos seus ditos, desenrugando a pele da testa e calando-se por um momento. O problema consiste apenas em saber no que dará o encontro de Berlim entre o imperador Alexandre e o rei prussiano. Se a Prússia entrar na liça, forçaremos a mão da Áustria e haverá guerra. Caso contrário, apenas restará combinar onde serão elaborados os artigos preliminares do novo campo fórmio. Mas que genialidade invulgar, gritou de repente o príncipe Andrei, cerrando o pequeno punho e batendo com ele na mesa. E que sorte tem este homem? Bonaparte, quis saber Bilibin, enrugando a fronte e fazendo sentir com isso que iria dizer um dito. Bonaparte, disse ele acentuando-o. Acho que agora ele dita a partir de Schönbrunn as leis da Áustria. E, portanto, é preciso livrá-lo do U. Acho que vou fazer uma reforma e que lhe vou chamar Bonaparte simplesmente. Não, a sério, disse o príncipe Andrei. Acha realmente que a campanha terminou? Aqui vai o que eu acho. A Áustria ficou de rastros, mas não está habituada a isso, então vai vingar-se. E ficou de rastros porque, em primeiro lugar, as suas províncias estão arruinadas. Dizem, o exército cristão russo é terrível para a pilhagem. O exército está derrotado, a capital ocupada pelo inimigo. E tudo isso pelos lindos olhos do rei da Sardanha. Por isso, entre nós, meu caro, cheira-me que nos estão a enganar, que há contactos em França e projetos de paz, de uma paz secreta, assinada em separado de nós. É impossível, disse o príncipe André. Seria demasiado abominável. Quem for vivo verá, disse Bilibin, voltando a desenrugar a pele em sinal de fim de conversa. Quando o príncipe André entrou no quarto que lhe tinham preparado e de roupa limpa se deitou em cima do colchão de penas e das almofadas aquecidas e perfumadas, sentiu que aquela batalha de que tinha trazido a notícia tinha ficado longe, muito longe.
ocupavam-lhe a mente a aliança com a Prússia, a traição da Áustria, o novo triunfo de Bonaparte, a saída do imperador, a parada, a audiência que tinha com o imperador Franz no dia seguinte. Fechou os olhos, mas no mesmo instante estrondou-lhe aos ouvidos a canhoada, a metralha, o barulho das rodas de carruagem, e eis que de novo descem o monte os mosqueteiros em fila, e os franceses abrem fogo, e ele sente o coração a estremecer, e lança-se para a frente ao lado de Schmidt, e as balas assobiam alegremente à volta dele, e experimenta em decuplicado aquela sensação de alegria de viver que já não experimentava desde a infância. Acordou. Sim, tudo isto aconteceu, disse ele, sorrindo de felicidade como uma criança, e voltou a adormecer num sono profundo, jovem.